Fala pessoal, tudo bem? Vamos lá, mais um vídeo. Mas antes de começar o vídeo, deixa sua curtida, compartilha esse vídeo, me ajuda no crescimento desse canal e vamos que vamos. E hoje eu gostaria de falar sobre a igreja inclusiva, né? E eu tenho um testemunho muito interessante sobre isso, porque eu tenho alguns relatos para falar sobre a igreja inclusiva, que eu fui em uma vez na vida. E foi num processo, como no último vídeo, eu tive a experiência com Jesus em setembro. Em fevereiro aceitei Jesus em um ambiente de oração, no salão que eu trabalhava lá em Natal, Rio Grande do Norte. E quando eu aceitei Jesus, eu tive muitas experiências sobrenaturais. Eu escutei a voz de Deus falar comigo de uma forma audível. Eu comecei a sentir uma paz que eu nunca tinha sentido na vida. Eu comecei a sentir de uma graça, de um amor. E automaticamente eu fui perdendo o interesse nas baladas, nas bebedeiras, nos ambientes gays que eu ia e me relacionava com outros rapazes. Ao ponto que não fazia mais sentido isso para mim. E aí eu lembro que eu estava em Natal, esse meu amigo me chamou, era no mês de fevereiro para março. Depois que eu tinha aceitado Jesus, ele me chamou. Amigo, vamos na igreja dos gays? Eu falei, tem igreja dos gays? Para vocês terem ideia, nem eu sabia que existia, né? Igreja homoafetiva, de tão isento que eu era desse ambiente religioso, digamos assim, né? Da questão da igreja, porque eu sempre vivi no mundão e nunca me permiti conhecer ou estar nesses ambientes, né? Eu sempre andava no sentido contrário. Eu fui resistente a estar na igreja por muitos anos. Aí eu até brinquei, eu falei, nossa, mas eu não sabia que tem igreja para gay, né? Enfim, eu fui lá, conheci, né, lá em Natal. E assim, eu não tenho nada contra as pessoas daquele ambiente, né? Deixando muito claro, eu tenho amigos, inclusive, que são gays e amo a vida deles, oro muito pela vida deles, porque só o Espírito de Deus pode convencer a pessoa. E aí eu fui, participei desse culto, inclusive tinha 2 rapazes ali que estavam, né, orando e na cosmovisão deles ali, tomando uma direção de casamento na visão que eles têm de Deus, né? Que eu discordo totalmente com isso, deixando claro. E eu fui nesse ambiente e não senti nada. Sabe, um sentimento de vazio? Muito diferente quando eu vou nas outras igrejas, principalmente quando eu voltei para a minha igreja. Porque quando eu voltei para a minha igreja, a primeira vez que eu pisei na frente da igreja, só de estar perto da igreja, eu sentia como se algo me empurrasse para dentro da igreja e meu corpo formigava assim, e eu sentia muito a presença de Deus e o Espírito Santo, né, me direcionando a estar na minha igreja, onde eu estou até hoje e nunca mudei e nem vou sair, a não ser que seja uma direção de Deus um dia. E eu não senti nada, eu só senti um vazio naquele ambiente. E como se eu não sentisse Deus ali, né? Uma opinião e experiência minha. E nunca mais, né, cheguei aí ou frequentar, porque para mim não faz sentido. Por quê, Riquelmo? Porque eu recebo muitas mensagens de pessoas que são das igrejas, inclusive, que tentam me convencer que eu deveria voltar a ser quem eu era, e que Deus me aceita do jeito que eu sou, enfim. Só que a minha experiência com Jesus, a transformação que ele trouxe na minha vida, foi no sentido contrário do que eles falam. Porque Deus, Jesus Cristo, o Espírito Santo me convenceu que a vida que eu tinha na vida homoafetiva não era o plano que ele tinha para mim. E quando eu fui para Natal, aconteceu algo muito incrível. Eu fui num culto de uma casa, tinha umas 10 pessoas cristãs ali, era um culto pequeno. E uma missionária de 90 anos, ela veio até mim, orou e falou 2 coisas, mas o que me impactou não foi exatamente a segunda, mas foi a primeira coisa. Ela simplesmente falou de algo que somente eu, Riquelmo, poderia falar ou saber, né? Ninguém sabe nada disso do que ela falou para mim. Nem mesmo minha família, ninguém. É algo pessoal meu. E ela simplesmente falou isso. Abriu a boca dela e Deus usando a vida dela para falar comigo. E falando que Deus iria trazer ia fazer algo nessa área aí comigo que só eu sei.
deixando claro. Então, ninguém tem como saber disso. Não tem como alguém saber de algo que só eu sei da minha vida. E essa mulher falou. E eu fiquei extremamente impactado com isso, porque só Deus poderia usar a vida dela e falar isso comigo. E aí, o segundo ponto foi que ela disse que o Senhor iria me dar uma família, esposa e filho. E o que mais Deus falou comigo é a respeito disso. Que Ele tinha um plano para mim e que Ele iria me dar uma família, esposa e filhos. Que era algo do meu propósito, do meu chamado. E que Deus começou a falar muito comigo audivelmente, em situações, em sonhos, e coisas que Deus me mostrou no início da minha caminhada, eu estou vivendo hoje. Né? Ambientes, lugares, pessoas, propósito. Então, o Jesus que eu conheço, que se revelou na minha vida e transformou, me salvou, me justificou, né? E trouxe um novo propósito na minha vida, é um Jesus totalmente contrário dessa ideia da igreja inclusiva. Então, essas pessoas tentam me convencer que eu deveria ser quem eu era. Só que nem Deus nos aceita como somos. Ele nos recebe como estamos, que é bem diferente. Jesus, ali em João capítulo 3, do versículo 7, ele tem uma conversa ali com Nicodemos, que era um homem importante, um fariseu do Sinédrio, um homem rico, um homem influente, um estudioso da lei, né? Um homem muito conceituado na sociedade, o homem que, se fosse por algum tipo de meritocracia a salvação, aquele cara seria os primeiros da fila ali. Mas Jesus, ele disse no versículo 7, João capítulo 3, que não vos maravilhes ter dito isso, porque é necessário nascer de novo. E aí, Jesus deixa muito claro, e ali faz separação do que é carne e do que é o espírito, né? E que devemos, Jesus ali nos exorta que devemos nascer de novo. Né? E ali fala sobre o batismo da imersão, né? A imersão das águas, e o batismo com o Espírito Santo. Né? E ele que nos capacita, ele que nos convence a viver conforme a vontade de Deus. Né? Então, Jesus, ele dá esse direcionamento. Então, existe uma identidade nossa caída, uma versão adâmica, né? Porque viemos de Adão, mas o sangue de Jesus, a justificação, precisamos ter o Espírito Santo na gente, essa identidade de Jesus, não de Adão, mas de Jesus na vida da gente, que a gente precisa ter para buscar o caminho da salvação. Então, essa história que Jesus nos aceita como somos, não existe. E automaticamente, a minha experiência pessoal, Jesus me tirou da homossexualidade. E automaticamente os textos que a igreja inclusiva usa para tentar amenizar a homoafetividade, ela não subsiste. Por quê? Primeiro, nessa Bíblia aqui, nesses livros aqui, ó, você pode ler todo. Eu já li toda a Bíblia e não achei um versículo que abençoe ou permita que pessoas do mesmo sexo se unam. E o texto que a Lana usa, de Levíticos 18, quando ali fala do versículo 22, que o homem que se deitar contra o homem, né, abominação é, que é o que o texto fala, ela tenta justificar ali ato de idolatria, né? Deuses a culto pagão, deuses de fertilidade. Só que o texto não fala nada sobre isso. O texto fala ali do versículo, acho que 18, fala sobre incesto, adultério, fala sobre a menstruação e fala sobre o deus Moloque, que era feito sacrifícios de crianças a esse deus Moloque. Então a evidência ali era sacrifício, não era culto de idolatria. Só que alguns contextos, que depois eu vou falar melhor sobre isso, dá a entender que algumas pessoas usavam do sacrifício para buscar uma certa fertilidade, né? Então, só que a evidência do texto não tem nada a ver com o culto de idolatria, né? E então existe uma confusão na afirmação dela, porque ela não consegue provar a tese dela na palavra.
Não existe versículo que abençoe ou una a união homoafetiva. Pelo contrário, tanto no Antigo Testamento, mas como no Novo Testamento, nas passagens que o apóstolo Paulo ali trouxe em Romanos, capítulo 1, do versículo 24 e 27, Timóteo, capítulo 1, versículo 10, 1 Coríntios, capítulo 6, do versículo 9, ali deixa claro, inclusive, que houve homossexuais, tanto ativos como os passivos, no grego, acernocoitai ativos e malakoi passivos. Foram mudados pela graça de Deus. Então, a própria Bíblia, ao invés de justificar o que eles dizem, não justifica. E, pelo contrário, a Bíblia afirma que houve pessoas mudadas nessa área, querido. Então, é uma loucura essa afirmação dessa mulher, porque ela está levando pessoas para o engano. Existe um só caminho e uma só palavra a ser seguida. Em nenhum momento a Bíblia vai abençoar a união de pessoas do mesmo sexo, porque é um pecado, é algo que é fora do desígnio de Deus. O apóstolo Paulo, quando ele confrontava uma afetividade ali, não é que no coração do apóstolo Paulo havia o desejo de condenar essas pessoas, pelo contrário, ele queria levar essas pessoas à verdade, ele queria levar o amor de Deus a essas pessoas, que é só o amor de Deus que pode transformar a vida de um indivíduo. Que foi o meu caso, eu sou um testemunho. O Jesus que eu sigo, o Jesus que é o meu Senhor, ele me tirou dessa conduta de vida e está me dando uma direção e oro por esse momento que eu quero casar, eu quero ter filho, eu quero viver algo para a glória de Deus. E essas pessoas estão indo para um caminho mau. E eu não condeno essas pessoas, pelo contrário. Eu quero pregar, eu quero ver que essas pessoas se movam para o caminho certo. Porque a Bíblia diz, será que um cego pode conduzir o outro? Ambos cairão numa cova. Então, meus queridos, eu acho que passou a ligação, agora travou. A Bíblia diz, será que um cego pode conduzir o outro? Ambos cairão numa cova. Lana Holder, se ela está indo para um caminho de engano, que é o que eu identifico, porque ela não justifica na palavra de Deus a afirmação dela, ela está indo para um caminho de engano e está levando a muitos. Então, pelo amor de Deus, o problema não é você se entender gay, mas é você realmente ser tocado pelo Espírito Santo, verdadeiramente. E nesse ambiente você está aprendendo uma doutrina fraca, uma doutrina que não tem substância na palavra de Deus, não subsiste. E, infelizmente, cada um vai ter que se dar conta diante de Deus. Então, Jesus me chamou, eu sou uma testemunha, eu acredito no que está aqui, porque houve um tempo que eu não acreditava, mas eu tive uma experiência com Jesus, de escutar Deus falando comigo um nome que está aqui, só não vou falar isso não porque é algo pessoal, mas antes de eu ler a Bíblia, Deus falou comigo a respeito do que está aqui, antes de eu ler. Então foi uma revelação, eu não tenho como adivinhar algo que eu ainda não li, que eu não vi, e Deus me mostrou nisso aqui. E ele falou muito forte comigo e entendi que a palavra dele é a única fonte de verdade. E ele que me convenceu disso. Entre outras experiências que eu tive de Deus falar comigo. Então eu não tenho desejo, não, de condenar ninguém quando eu falo a verdade. Mas o meu sonho e o meu desejo é que todos que eu conheço, todos os meus amigos, sejam alcançados pelo Espírito Santo, tocados pela verdade e que eles estejam salvos em Cristo Jesus. Ainda você que possa estar na igreja inclusiva, eu não desejo mal para você, mas não tem como eu viver algo que nem eu mesmo mais quero, que eu não desejo e que sei que Deus não está nisso. Então eu oro que o Espírito de Deus toque a vida dessas pessoas a tempo e se direcionem à verdade por meio da palavra de Deus. Que Deus abençoe.